Eu acredito em tua palavra que foi semeada no coração. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor de todos os doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí, com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que estava indo ao seu encontro, Jesus disse a Felipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino, com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? E Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs aqui presentes, também que nos acompanham nesta transmissão da Santa Missa, a palavra de Deus hoje, nos dirigida, traz uma sabedoria bastante grande. Primeiro, de que a época de Jesus era a época em que eles realmente estavam esperando o Messias, aquele libertador que viria para libertar o povo da escravidão. Tudo aquilo que os profetas haviam dito, pré-anunciado, através das suas profecias, estavam agora chegando à conclusão ou ao cumprimento através da pessoa de Jesus. Por isso que Jesus é aquele que se apresenta e que opera sinais em favor dos doentes, em favor daqueles mais necessitados. Era um tempo onde as pessoas estavam realmente esperando o Messias. Vejam vocês na primeira leitura 2 exemplos ali. Primeiro, o de Teudas, que certamente foi alguém que apareceu ali perto na região, na época de Jesus, e que muitas pessoas começaram a segui-lo, pensando que ele fosse o Messias. Ele reunia pelo menos 400 pessoas, dizem aqui, 400 homens se juntaram a ele. Mas depois que ele foi morto, tudo se dispersou. Por quê? Porque realmente ele não era o Messias. Depois veio Judas, o Galileu, que também arrastou uma multidão atrás de si. Morreu e também todos se dispersaram. Por isso que Gamaliel vai chamar a atenção através da sua sabedoria, dizendo: olha, é bom a gente cuidar para que a gente não trave uma luta contra o próprio Deus. Por quê? Porque se for coisas dos homens, logo esse grupinho também vai se dispersar, como se dispersou os outros.
Assim, se é algo somente humano, daqui a pouquinho ninguém mais vai falar disso. Então não adianta a gente ficar perseguindo, ficar açoitando, né, fazendo todas as coisas que eles faziam. E então depois ele disse, mas se for de Deus, não adianta a gente fazer nada. Por quê? Porque se é de Deus, vai continuar. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não travar uma luta contra o próprio Deus. E aí foi o que eles fizeram, mandaram açoitar os discípulos e mandaram soltá-los. E eles, por sua vez, ficaram muito felizes por serem perseguidos pelo nome de Jesus. Porque o próprio Jesus já havia dito para eles, né, há tempos atrás, vós sereis perseguidos, sereis maltratados, muitos de vós sereis até mortos por causa do meu nome. Mas se permanecerdes firmes, eu sempre estarei convosco, alcançareis a vitória. Por isso que eles sentiram na própria pele que de fato eles estavam vivendo esta realidade daquele que de fato era o verdadeiro Messias, que curava os doentes, que sarava aqueles que estavam enfermos e que dava pão também aos pobres. No Evangelho, culmina justamente com a partilha dos pães, com o milagre da multiplicação dos pães, onde Jesus faz com que todos possam sair dali satisfeitos, e ainda sobra muito para aqueles que não têm. Por isso que a palavra de Deus é sempre para nós uma iluminação. Primeiro, de que nós devemos sempre procurar fazer a vontade de Deus na nossa vida. Quando nós fazemos esta vontade acontecer em nós, pode acontecer muitas coisas. Mas, se nós permanecermos fiéis àquilo que Deus tem para nós, àquilo que é o projeto de Deus na nossa vida, nós também alcançaremos a vitória. Nós também sairemos vitoriosos das batalhas que nós podemos enfrentar pela vida. Segunda coisa, é necessário que sempre a gente acredite na verdade. Verdade revelada por Deus. No mundo que se prega tantas mentiras, né? Hoje estamos acompanhando, e vocês vão acompanhar ainda ali no jornal, nos jornais daqui a uns dias até hoje e muito mais, né? Pessoas falando de uma coisa, outro fala outra coisa. Então, vivemos num mundo onde a verdade está quase que mascarada. A verdade, ela só é dita, só é transparente à medida em que ela favorece as pessoas. Quando de fato compromete as pessoas, muitos fazem com que ela seja uma verdade mascarada, né? Não uma verdade autêntica. Na verdade, é uma mentira que é passada para nós como uma verdade. Por isso que hoje nós devemos estar muito atentos, né, a essa questão política do Brasil, a questão de epidemia, né? Hoje, graças a Deus, conseguimos aí, né, uma grande vitória no Supremo Tribunal Federal, né, que foi rechaçado como é que se diz? O aborto, né? A aprovação do aborto, né? Então, pelo que o placar já mostra que não vai ser aprovado. Então, a vida em primeiro lugar, a vida que deve prevalecer diante de todas as coisas, mesmo que haja muitas pessoas que queiram mostrar o contrário, que queiram mostrar que de fato cada um tem direito a exercer o poder sobre a vida e sobre até mesmo a vida alheia, né, como é o caso do aborto, mas a verdade sempre prevalece, porque a verdade sempre está do lado daqueles que buscam viver corretamente, daqueles que buscam ser iluminados pela presença de Deus. O Senhor é a nossa luz e para Ele nós devemos sempre caminhar. Ele vai nos iluminar através daquilo que nós devemos fazer, daquilo que é a verdade plena e suprema na nossa vida. Então que o Senhor possa nos iluminar nesse dia, podemos render glórias a Deus por todo o bem, por toda a graça que se faz em favor da vida, de modo especial em favor de todos aqueles que ainda estão no ventre materno, que ainda não têm condições de se defender, né? Então hoje louvamos a Deus, agradecemos a Deus
e coloquemos sempre a nossa intenção para que a vida sempre esteja em primeiro lugar, seja qualquer situação. Estamos acompanhando tantas decisões drásticas, de pessoas, de médicos, de equipes médicas, tendo que decidir quem vai morrer, quem vai viver, porque faltam para nós aparelhos, faltam para nós recursos. Muitas pessoas que estão ali, principalmente estamos acompanhando nos grandes centros, no Rio de Janeiro, em Amazonas, em vários lugares, onde a epidemia já está muito alastrada, que as equipes têm que definir, vamos colocar quem no aparelho, vamos colocar quem nesse respirador. É uma decisão muito difícil, e as pessoas às vezes amargam o preço de ter que viver com uma consciência, às vezes, pesada por causa disso. Não porque eles têm culpa disso, mas por causa de todo o sistema que nos envolve, Teríamos condição de ter uma UTI para todas as pessoas, teríamos condição de ter tantos respiradores, tantas coisas para todas as pessoas que necessitam. É claro que um tempo de epidemia é algo atípico, mas pelo que a gente tem acompanhado na história do nosso país, de modo especial nos últimos anos, tanta corrupção, tanto desvio de dinheiro que poderia ter sido empregado na própria saúde, E hoje as pessoas estão morrendo por quê? Não por causa só da epidemia, mas por quê? Porque tantas coisas foram desviadas que hoje o nosso sistema de saúde é precário. Nós não temos condição de tratar as pessoas. Por quê? Porque veio esse vírus? Sim, mas também porque muito do que precisava ser feito não foi feito. Foi sendo enriquecido tantas pessoas. Então a morte dessas pessoas hoje está na costa de muitas outras pessoas que roubaram, e que vão ter que prestar conta diante de Deus, diante de tudo isso, Então as pessoas hoje que estão morrendo ali sem ter uma saúde, sem ter pelo menos um remédio para tomar, não é por culpa do que a pandemia vem trazendo, mas é por culpa também de tudo aquilo que não foi gerenciado devidamente, de tudo aquilo que não foi feito quando nós tínhamos condição de fazer. Quantos hospitais hoje de campanha estão sendo construídos? Por que não foram construídos antes? Da onde que apareceu o dinheiro? Se era necessário as pessoas terem saúde, se a saúde é algo necessário para o povo brasileiro, se é uma prioridade, isso já devia ter sido feito. Mas como agora isso pode até render grandes votos, pode até render outras coisas, consegue achar o dinheiro, Então é preciso que a gente possa rezar para que seja extirpado do nosso meio, de fato, toda a corrupção, tudo aquilo que é algo que não vem em favor do povo. Então que o Senhor possa nos iluminar, possa trazer a nós a luz da sabedoria, que nós possamos lutar sempre pela vida que renasce a cada dia, e pedindo sempre a proteção de Deus, de modo especial para os pobres, para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que vão de manhã no seu armário, na sua prateleira, e olham lá e não tem nada para dar para os seus filhos, que não tem uma comida, porque o que tinha já foi feito ontem e hoje não tem o que dar. Então que o Senhor também possa nos ajudar para que a solidariedade nessa hora da dificuldade possa ser soberana entre nós. Que possamos valorizar o alimento que nós temos na nossa mesa, porque muitos não o têm. Então que o Senhor possa nos ajudar para que cada vez mais nós possamos também ter esse coração aberto, um coração iluminado pela presença de Jesus, que sempre olhou de modo especial por aqueles que nada têm. Amém? Coloquemos sobre o altar de Deus a nossa oferta de pão e vinho.